começar dizendo o seguinte, né? Acho que é muito importante a gente entender que o engenheiro profissional tem que ser reconhecido e bem remunerado, né? A gente investiu no mínimo 4, 5 anos aí da nossa vida, né, para nos qualificar, para estar preparado para o mercado de trabalho, para exercer uma função de responsabilidade. Então, o que a gente busca é reconhecimento, né? O que eu, naquele começo, quando eu me formei, e eu não achei no Brasil, foi isso, né? Eu me apliquei algumas centenas de vagas, né? Eu não tive nenhum retorno de vaga para engenheiro. Eu acho que lá bem no finalzinho, quando eu estava desistindo, apareceu alguma coisa de trainee, mas aí eu já estava voltado para me aplicar à Alemanha. Então eu realmente larguei mão. O que eu vi foi, em vez de ter posições como engenheiro no Brasil, tinha posições como analista, técnico, ajudante, enfim, analista de engenharia, tudo que fazia com que o cargo engenheiro não fosse mencionado. E isso tem uma estratégia por trás. A estratégia é não pagar o salário mínimo para engenheiro, que é 8 vezes o salário mínimo brasileiro, né, do ano. O que para a gente nesse momento seria em torno de uns 12 mil reais, né, por mês. Ou seja, esse é o salário que o engenheiro na carteira de trabalho deve receber se ele receber o título de engenheiro, assinar como engenheiro, né? Mas a gente sabe da realidade do Brasil, pouquíssimos cargos que vão te nomear na carteira de trabalho como engenheiro, porque você vai ter que receber o salário que está estipulado, o mínimo, né? É uma regra, né? Então, por isso, existem esses jeitinhos aí para a gente não alcançar isso, né? Como eu falei, eu investi muito tempo na minha carreira também, e eu queria buscar o reconhecimento, não só um salário, não só um emprego, mas o reconhecimento como engenheiro, né? Então, nada melhor do que buscar um mercado onde está aquecido e que realmente te nomeia como engenheiro e que dá o retorno que você busca, tá? E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho da Alemanha, beleza? Show! Vou começar aqui falando alguns pontos importantes, ou seja, o que influencia no salário na Alemanha, né? Acho que algumas coisas são mais fáceis de entender e também isso acontece no Brasil, né? Como, por exemplo, experiência, né? Mas tem outras coisas que existem só aqui ou existem uma forma diferente de se abordar, então vocês vão entender mais ou menos como funciona esse salário, a distinção de salário e né, aonde vocês estão nesse momento, beleza? Eu vou começar aqui por alguns pontos, né? Como eu falei, eu vou seguir a minha notinha para ficar mais fácil e rápido a nossa live. O primeiro ponto que influencia no teu salário é a indústria que você trabalha. Ou seja, então, nós trabalhamos na indústria, nós engenheiros focamos na engenharia, né? Engenharia e tecnologia. Ou seja, aqui na Alemanha está em alta. Aqui na Alemanha tem procura. Então, a tendência é salário aumentar, beleza? Dependendo do setor, ele aumenta mais ainda. Eu vou comentar sobre isso mais no final da live, onde eu vou falar os top 3 setores que mais bem pagam na Alemanha, tá bem? Mas já saibam que nós somos beneficiados por ter escolhido a engenharia, porque aqui na Alemanha está aquecido. Então, ou seja, o salário, né, quando a gente pega o salário da Alemanha, de todos os funcionários, de todas as indústrias, a engenharia e a tecnologia está acima, né? Não número 1, não digo isso, mas acima, top 3, top 5, né? Isso é visível, tá bem? Show! Então vem na sequência o que eu falei para vocês, né? O que é óbvio no Brasil, aqui também, a experiência profissional. Então, quanto mais experiência você tem, maior vai ser o salário, né? Isso aí é óbvio. Isso aí é normalmente o que acontece, né? O legal é o seguinte: para quem entra no mercado de trabalho, o salário, vamos dizer assim, baixo, né, inicial, é um dos mais altos do Brasil. Então, esse é o interessante da situação aqui. Então, quando a gente entra como engenheiro na Alemanha, né, o primeiro engenheiro júnior, engenheiro tá ali cheirando a leite, acabou de entrar na engenharia alemã, você já entra ganhando
um salário muito alto, o que engenheiro de 5, 10, 15 anos, quiçá 20 anos no Brasil, não ganha, tá bem? Ou, enfim, se ele fizer autônomo, enfim, tiver um business que realmente funciona, deve ganhar. Mas são exceções, tem dor de cabeça pra caramba, é muito melhor em algumas situações, né? Tá num cargo, não ser o dono da empresa, o que a bomba vai explodir no teu colo. Isso aí, claro, depende do que você busca. Mas eu tô dizendo, na nossa interpretação aqui, é trabalhar para uma empresa e iniciar a carreira aqui já dá a vantagem de você ganhar um salário muito alto comparado ao Brasil, tá bem? Show! O próximo passo é nível de educação. Então, ou seja, o maior nível de educação que você tem, que você fez, que você, né, alcançou, vai te dar benefícios em relação ao salário. Ou seja, engenheiro, né, bacharelado, enfim, já entra com um salário muito bom. Aqui, eu vou falar com vocês sobre isso, tem uma tabela, né, normalmente, aonde, né, por exemplo, se fez técnico, chega num determinado nível. Se fez engenharia, chega num outro nível. Existe um limite, né, quando o salário é tabelado, existe um limite. E é isso, como nós fizemos engenharia, esse limite é estendido, né, é maior. Né? Então, se você fez mestrado, é maior ainda. Doutorado, PhD, ainda maior, tá bem? Então, é isso. Né? Tem também algumas situações que faz com que você também ganhe mais, ou enfim, algumas qualificações específicas, tá bem? Mas, em geral, a tua formação, né, o que você fez, o que você estudou e o que você aplicou, vai te ajudar a alcançar o maior salário, beleza? Próximo ponto aqui é a localização geográfica. Isso aí, é óbvio, no Brasil você também tem ali, talvez você consiga ganhar um pouco mais em São Paulo, no Sul, enfim, dependendo da situação ali do mercado em si que você está trabalhando, né? Então na Alemanha também tem isso. Então existem locais específicos aqui, né? Eu até já comentei em algum momento no meu material que eu disponibilizo diariamente, que no sul e no oeste da Alemanha você tem a tendência de ganhar mais, né? Por quê? Porque a economia é muito forte e a indústria da engenharia é mais forte lá. Tem mais empresas, o dinheiro roda lá, vamos dizer assim, tá bem? Aqui eu estou explicando o que influencia um salário maior ou influencia em geral no salário do engenheiro na Alemanha, tá bem? Então tá certo. Esses são alguns pontos que influenciam, tá? E eu vou seguir com alguns outros, mas qual que é a sua estratégia, né? Qual tem que ser a sua estratégia quando você é engenheiro, né? Busca um maior reconhecimento, um maior salário, e você tá nesse momento de o que eu faço agora? A minha principal dica para você é ganhar em moeda forte, né? O que é moeda forte? A moeda que tem um poder de compra maior, que ela vale mais em relação às outras moedas, né? Então a comparação que a gente está fazendo aqui é simples. Euro, né? A moeda aqui na Europa, a principal moeda da Europa é euro, e real, né? Agora, se eu for pesquisar, vou pesquisar agora para vocês ao vivo. Euro, real. Vamos ver como que tá. Tá 6 reais. Ou seja, 1 euro significa 6 reais nesse momento, né? Varia um pouco para mais, para menos, mas esse é o poder, né, que a gente pode já estabelecer e entender, né? Quando você foca numa moeda forte, você consegue, né, ter um resultado mais rápido em relação a investimentos, em relação a, enfim, poder aquisitivo ou o que você busca. É óbvio que você tem que ser inteligente, né? Não adianta ganhar muito e gastar muito, né? Isso aí é uma outra história. Mas eu quero dizer o seguinte: se você busca reconhecimento, busca ganhar muito, ou pelo menos mais do que você pode onde você está, busque moeda forte. No caso, euro, no tópico que estamos falando sobre hoje, né? Alemanha. Beleza? Então, o que eu lembro é ter recebido uma proposta para ganhar, se não me engano, sei lá, R$2.000 como trainee, né? E é algo nesse sentido, tá? E eu não julgo, né? Acho que, enfim, todo mundo tem contas a pagar, mas, cara, quando você vê aqui um engenheiro recebendo 5.000 euros vezes 6, R$30.000.
Então você fala, caramba, como só trocar de país faz com que esses, por exemplo, 2, 3 mil reais se tornem 30 mil reais, entende? Então é isso a importância de você olhar para a moeda forte. Ah, Gerson, mas você vai gastar em moeda forte. Mas se ligue, você não precisa gastar tudo em moeda forte. Você não precisa. Você vai pagar suas contas, mas você tem que saber investir, né? Enfim, seja inteligente com esse dinheiro, né? Se você torrar tudo em moeda forte, ainda assim, eu falaria que valeria a pena porque você está tendo uma qualidade de vida muito maior, tá? Mas, em geral, é entender o quão vale isso, né? O valor disso, né? Não é só o dinheiro na mão, não é só a quantidade, né? É tudo por trás, né? Tudo que você consegue comprar. Um exemplo, poder de compra, tá? Então, a gente está falando de moedas fortes. Você eu vou dar um exemplo. Vamos falar um exemplo de um celular, iPhone. Um iPhone, sei lá, 14, 15, enfim. Para você comprar ele na Alemanha, você precisa de... Eu vou chutar aqui, tá? Mas eu já fiz essas contas, mas eu não lembro exatamente o número, tá? Para comprar um iPhone, você precisa trabalhar, por exemplo, 15 horas na Alemanha. No Brasil, 90 horas. Você entende a força disso? Você tem que entender isso, você tem que olhar para isso. Porque você na Alemanha, você precisa trabalhar 15 horas. No Brasil, 90 horas. Isso é só um exemplo, eu não sei o número exato, tá? Mas é gigante assim. Tem produtos que são menores, essa diferença, mas em geral é isso. Então, isso que você tem que entender. Você tem que entender o poder que é a moeda aqui, tá bom? Tá, beleza. Esse é um tópico importante para você entender como aumentar o seu salário. Se você quer realmente ganhar mais, né, ter maior poder aquisitivo como engenheiro, ser valorizado, olhar para a moeda forte é um caminho, vamos dizer assim, inicial, tá bem?